Boa noite, irmãs, irmãos. Sintamos-nos todos bem-vindos a essa Casa de Luz para mais uma noite de reflexão. Para iniciarmos a noite de hoje, a nossa reflexão, eu lerei parte de uma mensagem que está no livro Fonte de Luz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Essa mensagem diz: muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, disse com sabedoria Jesus. Aproveita o festival primaveril das horas para repartires luz e bênçãos. Há dores voluptuosas espiando-te e pedindo-te ajuda aos gritos e em silêncio. Multiplica-se o número dos sem teto, sem pão, sem trabalho, sem paz. Faze mais por eles, os teus irmãos em penúria, em aflição. Acende luzes de esperança, mitiga a sede de paz, nutre almas e corpos com amor. Ajuda sem cansaço e sem cessar. O dia da libertação está sempre mais próximo e o tempo urge. Transforma pedras em pães, em educação, em luz. A noite agora se torna mais densa. Sê tu aquele que acende estrelas de caridade no firmamento plúmbeo. Quem muito recebe será sempre convocado a repartir em abundância, a fim de ganhar o salário da paz. Não adies, pois, a decisão de mais servir e mais amar ao teu próximo, em nome de Jesus, a quem amas e que muito te ama. Irmãos, com essas belíssimas palavras, fechemos por um instante os nossos olhos, buscando nos conectarmos com essa energia cheia de luz, que adentra o nosso corpo físico e nos toca espiritualmente. Que todos nós possamos ser intuídos para as mensagens que o Mestre Jesus programou para a noite de hoje. Que assim seja. Irmãos, nessa noite vamos conversar um pouco, então, sobre os bons samaritanos. Vamos recordar a parábola do bom samaritano. Jesus estava conversando com doutores da lei que estavam questionando como fazerem para entrarem no reino dos céus, para merecerem esse reino dos céus. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Então, os doutores da lei disseram que eles já faziam isso, amavam a Deus. E aí eles questionaram: mas Jesus, quem é o nosso próximo? Então, Jesus lhes conta a parábola do bom samaritano. Eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, roubaram suas roupas, seus pertences, bateram muito nesse homem que ficou caído à beira da estrada. Quase morto, muito machucado. Eis que passa um sacerdote pelo mesmo caminho, olha, coloca-se um pouco para o lado e segue sua trajetória. Então, desce um levita, olha, também vai um pouquinho para o lado e prossegue o seu caminho. Então, um samaritano que também estava descendo por aquele caminho em viagem, olha aquele homem machucado, ferido, desnudo, pega vinho, pega azeite, coloca nas suas feridas, o cobre, o coloca no seu animal, leva até uma hospedaria, passa a noite cuidando daquele homem que ele nunca tinha visto antes, e aí, quando ele tem que partir na manhã seguinte, ele entrega para o dono da hospedaria 2 denários, um dinheirinho, para que
o dono da hospedaria se comprometa em cuidar daquele homem. E então ele parte. E ele continua o seu caminho e prossegue. Então Jesus pergunta aos doutores da lei: quem é o próximo então desse homem? É aquele que estende a mão, que primeiro olha, para e estende a mão. São 3 gestos bem importantes quando falamos em caridade. Primeiro, nós precisamos ver. Muitas vezes nós passamos muitos momentos da nossa vida em que nós estamos tão concentrados em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos problemas ou nas nossas alegrias, que nós não vemos a dor do nosso irmão, que nós não vemos o sofrimento que esse nosso irmão possa estar passando. Então, essa é a imagem de alguém que vê, para, olha, né, com atenção, e olha o gesto. Quando nós saímos da nossa posição de superioridade, nos abaixamos para erguer alguém, tem um significado também de humildade. A caridade, ela vem de braços com a humildade. Se nós não somos humildes, somos orgulhosos, arrogantes, nós não conseguimos praticar a caridade. Mas, na noite de hoje, eu gostaria que, além desse olhar que nós temos que ter, sim, para os nossos irmãos que hoje sofrem, sem trabalho, sem alimento, sem um agasalho, como uma noite fria dessas. Ontem, pela manhã, vou ter que compartilhar, um aluninho do 1º ano da escola em que eu trabalho chegou de chinelinho, de dedo, com o pezinho todinho, geladinho. Claro que nós, lá na escola, a gente sempre tem alguma coisa, fomos atrás, uma meia. Por que você veio sem? A gente sempre pergunta. Ai, prof, eu tenho um tênis e ficou na casa do meu pai. Então, são coisas bem, né, que nós podemos ver, conviver, auxiliar. Mas o nosso olhar hoje é para a prece. Porque muitas vezes eu, você, nós, todo mundo diz assim: ai, eu não posso ajudar aquela instituição, eu não tenho dinheiro para colaborar, eu não tenho como auxiliar uma criança, por exemplo, abandonada, eu não posso auxiliar determinada entidade, porque eu não disponho de recursos materiais. Então, nós temos um recurso que é muito mais valioso do que os bens materiais, que é a prece. Então, eu busquei 2 definições, 2 origens, aliás, da palavra prece e oração, só a caráter mesmo da gente fazer uma distinção. Que a prece, então, seria pedido, súplica, só fala isso, é a origem, né, do latim, prex, né? E oração, daí teria muito mais a ver com a oralidade, com falar algumas coisas. Então, teria mais a ver com o palavrório. Então, a gente costuma utilizar mais a expressão prece, porque não seria necessariamente palavras, seria o pensamento, o desejo e o sentimento que fazem com que a oração aconteça. No Livro dos Espíritos, então, Allan Kardec faz diversos questionamentos sobre a prece. Se ela é agradável a Deus, se ela nos aproxima, se Ele nos ouve, se ela realmente tem eficácia. E os Espíritos vão respondendo. Sim, Deus gosta, Deus se agrada do momento em que nós paramos para fazer uma prece. Por quê? Porque isso nos conecta com Ele. Quem é Deus? A origem de tudo. É o nosso Pai, é o nosso início, o nosso meio, o nosso fim. É a energia criadora. Quando nos conectamos em estado de oração, nós nos recebemos a energia do alto, a energia de Deus. Então, nós nos tornamos mais leves, receptivos também para as energias boas, para as intuições, para as decisões boas. A oração também, lembrando dos 3 caráteres que ela tem, né? Louvar, pedir, agradecer. Muitas vezes nós temos o hábito de pedir, 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 pedir. É um hábito humano, bem natural, todos nós fazemos isso. Então, nós temos sempre que parar no nosso dia a dia e pensar: hoje eu vou agradecer o quê? Hoje eu vou louvar a Deus de que forma? Porque se eu vou fazer a oração admirando
por exemplo, uma rosa que está lá no jardim, lindíssima, que é uma obra de Deus, essa oração é um louvor. Só o meu olhar amoroso e eu dizer obrigada a Deus pela Mãe Natureza é uma belíssima oração de louvor. E simples, sem palavrório necessariamente. Orar pelos outros, porque também é um questionamento que ele faz. Tem eficácia, adianta, tanto por encarnados como por desencarnados? E os espíritos dizem que sim, que nós sempre temos que orar uns pelos outros. E aqui ele diz assim, ó, a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio. A prece excita no outro o desejo de melhorar. Vejam, muitas vezes nós oramos por um doente. Nós pedimos a cura física. Sim, é natural. Então, essa energia amorosa da nossa prece, da nossa oração, que chega até aquela pessoa, é recebida por ela. Se ela vai restabelecer a saúde física, envolve assim muitas questões e muitos detalhes que são íntimos entre ela e Deus, nós não sabemos. Mas essa energia chega até ela de qualquer forma. E a beneficia também. Como? Fortalecendo. Um doente do corpo físico que está acamado, está sofrendo, sente alívio das suas dores. O seu espírito se reequilibra, que é extremamente importante. Porque muitas vezes também nós olhamos para a morte com pânico, medo, né? A gente quer fugir a todo custo, mas é a única certeza da nossa vida. Então, por que não orarmos enquanto aquela pessoa a quem estimamos, amamos, sim, para que ela parta com leveza? Já ouvi várias pessoas contarem de belíssimas despedidas de entes queridos, sem aquela dor excessiva, com a saudade, com a dor da separação num nível, né, normal. Mas por quê? Porque se trabalha isso. Essa energia amorosa, essa prece, também é libertadora. Também deixa que o espírito parta no momento que ele precisa partir. Porque nós não podemos determinar. Então, nós não vamos mudar os desígnios de Deus. Então, ninguém vai morrer, né? Se nós orarmos com fervor e com muita fé. Não, porque é natural, é um processo pelo qual nós vamos ter que passar. O nosso corpo físico vai morrer, ficar na terra, perecer. O nosso espírito continuará vivendo. Então, a oração não se perde, porque aquele ente querido vai levar essa energia da oração para a espiritualidade também, que é a energia do nosso amor, né? Lendo livros mensageiros, tem muita coisa maravilhosa que ele fala sobre a prece. Porque na espiritualidade, quando eles recebem os nossos irmãos que estão, né, desencarnando e chegando na pátria espiritual, existe todo um trabalho de recepção. Então chega aquele irmão sofrido, aquele irmão que não compreendeu, que já deixou o corpo físico, aquele irmão que não aceitou. Então, são diversas situações. E a prece, a água fluidificada e o passe são recursos que eles utilizam para a cura verdadeira, a cura espiritual. Que não é que o passe vai me curar ou me curar espiritualmente, mas ele vai me dar forças e energias para que eu consiga me curar. Porque nós nos curamos a partir do momento que nós nos melhoramos, nos transformamos. Então, eu vou ler porque é muito, muito profundo e muito importante. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, a qualidade da nossa prece está diretamente relacionada com as virtudes que nós já desenvolvemos, ou
que estamos nos esforçando para desenvolver. Então, para que essa energia que vem do alto? Lá na espiritualidade, nesse trabalho, quando eles fazem a oração, a energia vem do alto. Tá? E aqui também, nós estamos aqui, fazemos oração, aquela energia vem do alto. Mas se eu não estou equilibrada, se eu não consigo me abrir para absorver essa energia, eu não serei um bom instrumento para a prece. Eu não vou conseguir emanar de mim esse amor, esse desejo, essa caridade amorosa para o outro. E como que a gente emite? Lá na espiritualidade, inclusive, André Luiz, observando todas essas questões, comenta nos momentos de prece, né, que no momento ele abriu os olhos e os espíritos mais evoluídos emanavam uma luz intensa do tórax, né? E emanavam aquela luz dentro do campo da paz, onde eles estavam trabalhando com pessoas que estavam dormindo, que não conseguiam acordar na espiritualidade, e outras pessoas uma luzinha menor, e algumas pessoas que lá também estavam em oração não emitiam luz nenhuma. Né? E aí essas conversas vêm trazer para ele esse entendimento de que quanto mais elevação, mais capacidade de, recebendo a energia do alto, essa energia divina, expandir para o outro. E isso faz com que nós paremos e pensemos nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades íntimas e pessoais. Porque quando oramos, oramos com fé mesmo, oramos com aquele desejo ardente. Quem faz uma oração por um filho, por um pai, por uma mãe, um amigo querido, faz realmente com aquele desejo intenso. E Jesus já nos adverte, antes de vir e orar na frente aqui do altar, vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Como que nós vamos carregar ódio, mágoa, desejo de vingança e conseguir uma conexão perfeita com a espiritualidade e receber essa energia? Isso macula o nosso coração. Isso significa que há uma manchinha que impede que essa energia extravase de forma mais intensa. Uma outra passagem que também achei muito maravilhosa, que eles conversando, então, né, dessa utilização da prece no mundo espiritual, porque nesse momento que eles fizeram essa prece, muitos dos espíritos que estavam dormindo mexeram a mão, mexeram o pé, 2 saíram correndo, eles receberam a energia. E alguma coisa acontece. Não foram todos, porque tem alguns que não estão prontos, não estão aptos, não estão recebendo energia. Mas alguém sempre está recebendo. Ou, em algum momento, essa energia vai tocar esse espírito também. Tá? O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Há na prece... aqui eu vou escrever errado. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Sobre os que oram, nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados do nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, vejam, essa energia amorosa vem do alto, ela vem quando nós estamos em estado de oração. O que é estar em estado de oração? Será que quando a gente começa a pensar, amanhã de manhã eu tenho que fazer isso, e tentando fazer uma oração, uma prece ao mesmo tempo, a gente não consegue se desvincular da materialidade. Então, nós precisamos nos desconectar momentaneamente dessa realidade, né, material, das necessidades materiais, entrarmos num silêncio interior, né, silenciar a mente e conversar com Deus. Precisamos de um palavrório, palavras bonitas, precisamos seguir algum ritual para que Deus nos escute, para que a nossa prece seja recebida pela pessoa
para quem nós dirigimos ou pela espiritualidade? Não necessariamente, né? Então, aqui, no Pedi e Obtereis, no capítulo do Evangelho, tem as qualidades da prece, que é justamente sobre isso que eu comecei a falar. Quais as qualidades? O que nós precisamos para que uma prece seja efetivamente uma prece eficaz, eficiente, vamos usar esse termo. Relação íntima com Deus. Aqui Jesus diz, ó, quando fores orar, entra no teu secreto e ora a Deus. Não para fazer aquele alarido, aquele gritedo na frente das pessoas para mostrar que estava orando, certo? Porque era um hábito comum naquela época, né? Aquelas orações faladas altas entre os judeus, no meio das pessoas, para que as pessoas vissem que eles faziam, né? Eles cumpriam as leis do povo judeu. Então, Jesus diz que não, isso não é necessário. Nós não precisamos ter um lugar, nós não precisamos ter uma roupa, nós não precisamos ter um livro específico. Nós precisamos entrar em comunhão com Deus, entrar no nosso silêncio íntimo. Palavras devem carregar sentimentos. Sempre quando a gente vai fazer uma prece, a gente pensa em falar coisas que vêm no coração, que a gente sente, e pouco a pouco a gente aprende a liberar o sentimento, a receber intuição também espiritual. Nós vamos sentindo, vamos falando, ou mentalmente, ou falando, quem gosta de falar. Enfim, nós não precisamos de palavras, nós precisamos de sentimento. A prece ela é muito mais sentimento do que palavra, na verdade. Como nós, seres humanos, não conseguimos nos expressar sem mentalmente compor uma linguagem, fica um pouco mais restrito. Mas nós podemos emitir amor através de uma música. Como as músicas que nós ouvimos aqui. São instrumentais suaves, que permitem que a gente fique num silêncio diferenciado. É uma linguagem diferente, uma música de elevação, uma música que vem sob a inspiração divina, então é diferente. E lá na espiritualidade, Ismália toca também num órgão, ela começa a tocar uma música, e André Luiz começa a escutar aquela música e diz que nunca escutou nada igual e começa a chorar e se emociona e ele chora de alegria, ele está contente, ele está feliz. E, ao mesmo tempo, ele parece que ele ouve uma prece. Parece que, ao mesmo tempo que Ismália toca, ela, através das notas musicais, faz uma prece. Então, vejam a beleza. Por quê? Porque ela é um espírito bem elevado, que já está num nível, né, moral muito elevado, que é capaz de, absorvendo a energia do alto, emitir essa energia de uma forma mais intensa, bem mais do que nós o fazemos. Pureza de coração, humildade, não exige práticas exteriores e não precisamos de excesso de palavras. Essas características são importantes para que a gente não se apegue a nada que é dispensável. Materialmente não precisamos de nada. Precisamos apenas do nosso silêncio interior, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade. Então, a prece, ela também tem, na meditação, um bom exercício, né? Porque quando nós meditamos, nós começamos a acalmar a nossa mente vagarosamente, silenciando-a, para que nós possamos nos conectar com o extrafísico. O que é o extrafísico? O mundo espiritual. E eu dei uma olhadinha porque eu considero que a ciência sempre estudou e ainda estuda sobre a eficácia da prece sobre a saúde das pessoas. Encontrei o estudo do Dr. Mitchell e do Dr. Randolph, que são dois médicos que, trabalhando com as pessoas, o Dr. Mitchell tinha ele e a enfermeira, e ele é cardiologista. E eles faziam o quê? Antes de qualquer procedimento cirúrgico, ele e ela faziam uma oração, faziam uma prece pela pessoa que estava lá.
E eles foram, é uma prática que eles foram, né, fazendo, e o estudo está em andamento, segundo eu li. Eu não li ele completinho, assim, porque não dava tempo, mas, enfim, é um estudo em andamento. Por quê? Porque eles viram que a taxa de mortalidade caiu de 33% para 3%. Então, eles praticam a medicina com fé. Eles colocam a fé a serviço da saúde humana. Então, vejam, quando a ciência percebe que a fé dá sim, potencializa o ser humano, que a prece fortalece o ser humano, abre-se um leque diferente. Só que na ciência, assim, para fazer aquela comprovação científica, demanda um longo estudo, muita experimentação. E o outro é do Dr. Randolph, que ele fez, então, 2 grupos de pacientes, né, em recuperação. Para um desses grupos, um grupo fazia preces para aquele grupo, e para o outro grupo ninguém fazia preces. E o grupo que recebia preces demonstrou conseguir se reabilitar mais rapidamente. Então, a prece, quando ela é amorosa, ela é verdadeira, ela é sentida, ela tem, sim, a sua eficácia, ela alcança, sim, o seu objetivo. Mas, muitas vezes, o equívoco está naquilo que nós pedimos. Porque nós costumamos ter o olhar no prisma do material e pedirmos muito, né, pelas conquistas e papapá. E, às vezes, o que nós precisamos é parar, analisar a nossa existência, a nossa jornada e pedir o quê? Força, coragem, inteligência, sabedoria, humildade, discernimento, porque nós fazemos muitas coisas assim atrapalhadas na nossa vida, porque nós não somos sábios, mas a espiritualidade está ali do ladinho. Batei e abrir-se-vos-á. Vai lá e chama. Pai, eu preciso de ajuda. Que pai diz não para um filho, né? Pai bom. Nosso pai é bom. E é o pai que Jesus veio nos mostrar. Pai amoroso, bom, que nos ouve, nos atende nas nossas necessidades reais, tá? Visando sempre a nossa vida espiritual, o nosso bem imortal, que é o nosso espírito. Isso é extremamente importante. Então, irmãos, essa era a mensagem da noite de hoje, para que nós pudéssemos refletir que todos nós podemos sair daqui hoje fazendo já uma prece mentalmente, caminhando, trabalhando, fazendo as tarefas do dia a dia dentro de casa. Vamos pedir mais a Deus, mas vamos pedir as coisas necessárias para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E vamos continuar orando muito pelos nossos irmãos que precisam hoje de um olhar carinhoso. Nós vivemos um momento bastante delicado, muitas pessoas queridas, adoecidas, outras já foram para o plano espiritual. São momentos difíceis, de dor, de embates. Então, vamos continuar orando, vamos continuar pedindo, sim, que Deus continue tendo misericórdia de nós, porque Ele já tem. Vamos, nesse instante, irmãos, pedindo aos nossos irmãos passistas para se posicionarem, agradecer. Pai querido, antes de tudo, na noite de hoje, queremos agradecer pela confiança que depositas em nós. Queremos agradecer esta oportunidade, queremos agradecer esta vida, as pessoas a quem amamos, o nosso trabalho que nos confere dignidade, os bens materiais de que dispomos para crescermos, para evoluirmos. Queremos te pedir, Pai, que envie hoje, através dos seus mensageiros, muita luz, muita energia aos nossos irmãos que hoje sofrem a doença do corpo físico.
para que tenham suas dores minimizadas, seus espíritos fortalecidos. Que essa energia amorosa que vem de Ti, Pai, possa inundar esse nosso planeta, possa tocar os corações endurecidos, possa abrir caminhos de amor, de bondade, e que todos nós possamos ser tocados pelo Teu amor, nessa construção desse mundo fraterno. Nesse instante, Pai, pedimos com humildade que, ao olhares para nós, possa nos enviar essa energia e nos conferir coragem, força, muita alegria de viver, muita fé e muita certeza de que a vida sempre continua. Que assim seja. Irmãos, que todos possamos ter uma noite de muita paz e nos reencontrar. No domingo, às 19h30, palestra virtual, e às quartas-feiras, às 20 horas, palestra presencial. Tenhamos todos uma boa noite.